Vamos ao Facebook. Transmitir já em direto. Logo fogo à peça assim, sem mais nada. Não sei se agora é só fazer aqui os ajustes. O Facebook já me conta que estamos em direto. Ora, tu estás porreiramente aqui enquadrado na câmara. Isto com altíssima qualidade. Eu também. Hoje trouxe a minha camisa à Joselensky. Verde com a tropa, verde. Pronto, que é para parecer. É por causa do tema. Eu venho muito a civil. Tem que haver uma componente civil. Eu faço a componente civil aqui dentro. Tem que ser diverso. Aqui temos aqui o nosso mapa. O genérico hoje não passa. Ainda não arranjei um genérico para este programa, para este segmento. Tenho que arranjar. Tenho que convidar aí o artista. Agora é camionista, é mais difícil de o apanhar. A pessoa que fez as músicas aqui do podcast para o genérico, sim. Então é assim, mais chato. Bom, mas estamos em direto. Se isto funcionar aqui, tudo bem. E funciona. A câmera mudou. Boa noite, Fernando Almeida. Boa noite, João. Cá estamos novamente para o Tanque de Ideias. Já fizemos o primeiro, de outra vez que já não me lembro quando é que foi. Já foi, se calhar, há umas 2-3 semanas. Ou mais. Portanto, meteram-se as férias e tal. 3 ou 4 semanas. Mas marcou o regresso. O Tanque de Ideias, para quem não conhece, é um programa é um talk show, para todos os efeitos. É uma tertúlia, onde cabem todos os assuntos e onde a modalidade consiste em... Os convidados trazem, sem filtro prévio, aquilo que querem comentar e apresentam. E são livres depois de comentar os assuntos uns dos outros. Podemos concordar em discordar em qualquer altura, portanto, e ninguém precisa de ganhar o debate, portanto, mesmo que haja discórdia, podemos passar à frente. E então é esse o formato. E o público, em direto ou em diferido, pode também participar e dar as suas opiniões. Apelo para que seja num formato respeitoso e o mais fundamentado, se possível mais fundamentado do que nós fazemos aqui, porque isto segue um bocado o modelo dos grandes meios de comunicação social, ou seja, o rigor pode deixar um bocado a desejar. E fica já aqui o aviso. Em termos de acessibilidade linguística, e portanto isto é em português e vai ter legendas em inglês, mas as legendas só aparecem quando o YouTube lhe apetecer, ou seja, geralmente após uns dias elas acabam por aparecer para aquele público internacional que o canal já vai tendo, e portanto tem que dar atenção. Muito bem. Fernando, se calhar comecem as hostilidades. Como quiseres. Eu tenho aqui um tema de que ninguém conhece, é um tema muito pouco conhecido do público em geral, que é a Ucrânia. Ninguém fala da Ucrânia. Ninguém fala nisso, isso é tabu. Aliás, ele é tabu, mas fala-se na mesma. Não é? E então, eu se calhar, para falar da Ucrânia, tem aqui uma abordagem do ponto de vista tático ou militar, que eu até considero que é a menos importante, mas como tem sido tão falada e tão badalada nos meios ocidentais, eu quando falo nos meios ocidentais é claro que depois as televisões portuguesas andam a reboque, não é? Mas as fontes são geralmente o The Guardian, o New York Times, Financial Times, o Washington Post. Sim. E depois os nossos vão... E os canais de... Não é? Os canais pronto, de... CNN, versão portuguesa, que é a TVI. Que é a TVI, sim. E a Sky News. E a Sky News inglesa. É inglesa que é seguida aqui a correr pela SIC. Sim, e portanto, uma vez que eles falam e que de facto tem não obstante, acho que já não é tão grande como era, mas continua a ter uma grande audiência, porque entretanto os meios alternativos começam a ganhar terreno. Plataformas como esta onde nós estamos, o YouTube e outras como o Spotify e até o Facebook, apesar da censura, devo dizer. Mas ainda se consegue fazer qualquer coisa. Aí há dias fiz um balanço de... Eu comecei-me a interessar por este assunto. Aliás, já me interesso por geopolítica já há muito tempo, mas quando começaram os conflitos na Ucrânia, logo após o golpe de Estado do Maidan, eu seguia atentamente, através de uma série de canais no Facebook, no YouTube,
E que, entretanto, quando me apercebi, há dias pensei nisso e disse, olha, já nenhum desses canais existe. Já foram todos censurados. Foram Já censurados. são todos relegados para as cavernas da internet, onde muito menos gente chega. E era onde estava a informação que era verdadeira e irrelevante. E bastante relevante. E como é que nós sabemos que é verdadeira? Porque há sempre aqueles que dizem isso é pró-russo, isso é tudo mentira, não sei o quê. Não, é verdadeiro porque o tempo depois vem mostrar que afinal era verdade. Nós devemos sempre duvidar, mesmo dos canais em que confiamos, devemos sempre duvidar da notícia assim em primeira mão. Devemos sempre esperar algum tempo e ir tentando procurar outras fontes para conseguir a confirmação. Se calhar já me estou a alongar um bocadinho na introdução, mas queria ir e ainda não falei mesmo naquilo que queria introduzir, porque os assuntos dos últimos... Quando estivemos de férias, muita coisa aconteceu. Eu não liguei muito às redes sociais quando estive de férias, mas de repente, assim num pequeno momento de pausa, pego no telemóvel, olho, o que é isto? O Prigozhin morreu. Foi assim uma coisa morreu. Assim. Pelos vistos morreu mesmo. Morreu mesmo. Claro que desataram as conspirações e teorias, etc. Mas aconteceu isso, aconteceu o golpe de Estado no Níger. Decorre já entrou no quarto mês a famosa contraofensiva ucraniana. Tem havido ataques em território russo, com alguns danos materiais. Ocorre num cenário extra, um cenário macro, os BRICS, reuniões de BRICS, do G20, e portanto dá a sensação que o mundo está de facto numa convulsão. E agora passo-te a palavra. Pois, está. Eu até tenho a sensação que o mundo está a mudar mais neste último ano e mudará mais nos próximos do que mudou nos últimos 20 ou 30. Quer dizer, nos últimos 30 anos o mundo foi mais do mesmo, com pequenas variações. Depois havia uma invasão de um país, ou havia uma coisa qualquer, mas já sabia... Houve sempre umas invasões. Houve sempre umas invasões, para a gente se distrair. Sempre assim uns milhares de mortes. Sim, mas já sabia quem é que mandava e quem é que era mandado, não é? E portanto não havia nada de novo. Nada que se comparasse com a Guerra Fria, não é? Nada. Havia um mundo unipolar, não é? Como se costumamos dizer. Era os americanos até se classificavam de polícias do mundo. Sim, eles utilizavam a mesma expressão, polícias do mundo e tal. Nós é que mandamos, nós é que fazemos a lei. E é o mundo, não é? Com regras, mas nós é que as fazemos. Claro. E portanto a gente cumpre as nossas. Quem não cumprir as nossas regras, a gente chateia-se. Ou faz sanções, ou invade, uma coisa qualquer. Não deixa de ser estranho que as regras da ONU, que são aquelas que de facto deveriam ser, começaram a ser substituídas nos discursos por o tal mundo baseado em regras que ninguém sabe bem quais são. São as deles. As que lhe dá jeito em cada momento. Não é? As que lhe dá jeito em cada momento. A hegemonia americana... Não há regras fixas, não é? Claro. A interpretação deles. Porque um golpe de Estado pode ser muito bom ou pode ser muito mau contra um regime eleito. Não é? No Níger foi muito mau. Eu vou fazer 3 tipos de golpe de Estado. vou aqui colocar 3 modelos. Um deles é o chamado em inglês o grassroots, legítimo, que é uma sublevação popular devido a pessoas mesmo descontentes, organizações. Este parece-me legítimo. Sim. Assim, tendo em conta por um valor democrático. Depois temos aqueles que vêm de grupos que depois se verifica que receberam financiamento e formação de entidades externas. E esses, as primaveras foram as primaveras todas. E esses não me parecem... Nada. O terceiro tipo de golpe de Estado, na verdade não sei qual é, não sei porque é que mas podes dizer um terceiro que existe. Aconteceu muitas vezes em África, que é apenas uma luta por poder entre as elites militares. Não é? Há países onde há golpes de Estado uns atrás dos outros, não correspondem a mudanças ideológicas, nem nenhum projeto de vida da comunidade. São apenas um grupo, às vezes em África, às vezes até uma tribo, um grupo étnico que disputa o poder num país que tem vários grupos étnicos, porque nós criámos aqueles países feitos a régua e esquadra, não é? Claro. Onde metemos dentro do mesmo país povos que nunca se tinham dado e separamos
em países diferentes do mesmo povo, certo. Porque nós nem sequer sabíamos o que é que lá estava, não é? Quando se faz a Conferência de Berlim, particularmente no final do século XIX, foi isto, foi com uma régua, quem olhar para as fronteiras da verdade, África, quem olhar para as fronteiras, vê logo, claro. Então isto foi a régua, nem sabiam se havia rios ou montanhas, o que é que havia lá. Mas, vamos lá ver, estamos a falar do período da colonização, dos grandes impérios que depois que se começaram a desmoronar ali no século XIX já havia convulsões. Sim. E depois no século XX aquilo terminou o colonialismo. Não, não terminou. Não é? Ele mudou, aliás, como se vê agora pelo Níger e pela África francófona toda, não é? Ou a África de colonização francesa. Eles substituíram uma forma tradicional de colonialismo, não é? Por uma outra mais subtil, mas que provoca a asfixia dos povos na mesma. Não é? Domina-os na mesma. E de uma maneira de que eu diria até mais eficaz. Muito mais eficaz. Tem menos custos. Sim. Não é? Tem menos custos. Não tem até quer os custos financeiros, quer os custos de imagem. A França descolonizou. Claro. É um país democrático, não pressiona os outros, não é? Não. São tão simpáticos. Não. Eles até têm soberania monetária, só que é emitida na França. Pois. Pois é um assunto que... Isto é uma das particularidades do controle. Mas isto não deixa de... A mim o que me faz confusão nos argumentos ocidentais, e em muitas... vem sempre à tona em muitas discussões que tenho até com amigos que me dizem assim, estás tu a defender as ditaduras e... Não, mas estes países que se dizem democráticos não praticam democracia. Quer dizer, onde é que está a democracia se, no caso do Níger, me pareceu um golpe legítimo e até agora tudo indica que é, no fundo uma revolta contra a potência dominante que explora de facto aquele território. E depois temos reações de como o governo francês fala logo em intervenção militar. Então, isto parece uma atitude... A indignação. Porque é um golpe de Estado contra um poder eleito, claro. Não é? Mas em relação à Ucrânia ninguém teve essa indignação. Não, ninguém teve essa indignação. Acham muito bem. Sim, claro. Ir atrás do presidente. Claro, é este duplo padrão que se utiliza sempre. Não há padrão. O padrão é interesses. O padrão. A geopolítica guia-se por interesses dos países e dos grupos que dominam os países. Mas nada, o resto é conversa. Sim. Não há cá, então evidentemente, não é mesmo? A democracia, então o Ocidente tem apoiado sempre a Arábia Saudita. Onde é que está a democracia? As mulheres. Mas há país que oprima mais as mulheres, não é? É verdade. Agora como a Arábia Saudita começa a fugir ao controle do Ocidente, se calhar começam a criticar. Começa a aparecer. Afinal tem defeitos. Sim. Não é? Faz lembrar um bocado é o cinismo da pior espécie. Sim. E por falar em cinismo, porque o cinismo depois é sempre acompanhado é sempre motivado pela economia. Aqui neste caso são os interesses, não é, que tu falaste. Há aqui uma notícia interessante que eu vou destacar, que é relativamente à questão energética, não é? Quando isto começou, o conflito na Ucrânia, de repente o desígnio de desligar, cortar o tal cordão umbilical da Rússia, relativamente ao gás que forneciam via pipeline, via gasoduto, passou a ser prioridade. Bem como as sanções à Rússia, cortar tudo o que é russo, até os artistas, até aqueles que já morreram, não prestam. Artistas russos, teve tudo que ser... De repente deixaram de prestar. Sim, esqueci-me de desligar a bomba d'água. Pronto. Vamos nos aperceber um bocadinho. Se ela insistir muito, eu chego ali. É a bomba d'água. E pronto. E então, esta notícia dá-nos conta, e eu não gosto de... Depois que me acusem de usar, por exemplo, fontes russas, não é? Porque essas são automaticamente desacreditadas. E então, esta é do The Guardian, não é? Um jornal insuspeito, completamente. Então, o The Guardian dá conta que isto é uma notícia de 30 de agosto, bastante interessante, que este ano os aumentos de importação de gás natural líquido da Rússia por parte da União Europeia aumentou 40%. Isto e depois vou lendo a notícia e ao longo da notícia descubro que afinal o líquido
não está sancionado. Não está sancionado porque a União Europeia precisa de gás. O americano não presta e é caríssimo. E é caríssimo, mas que mesmo assim... continua-se a importar. Porque eles quiseram nos impingir e nós fomos na conversa. E nós, ao importar líquido, eu gostava de dar aqui conta de alguns aspectos técnicos nesta coisa do gás, que é, ao importar líquido, ele vai sair mais caro. Porque ele passa por um processo intermédio. Industrial de liquefação e depois... Portanto, havia aquelas artérias, que eram os gasodutos. Que o Biden fez o favor de ir lá explodir. Que os americanos fizeram o favor... Enfim, que há quem diga que os noruegueses também estiveram envolvidos. Depois, para limpar a face da NATO e dos Estados Unidos... Estes acusam os próprios ucranianos e o próprio chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o Zaluzny, de estar envolvido nisso. Mas houve várias teorias. Entretanto, apareceu um iate também com uns tipos que foram lá. Aquilo não é uma coisa que se faça assim. Não é o José Manuel que vai lá mergulhar e aquilo é fundo, aquilo é preciso meios técnicos e inclusivamente tecnologia de explosivos para fazer aquilo rebentar com eficácia. É um trabalho altamente especializado. Profissional, em condições, não é? Não é o José Manuel da esquina, não é? Aquele jornalista muito famoso, cujo nome agora me escapa, fez um trabalho de investigação sobre o suicídio. E ele diz isso claramente, que foi os lembra-me do tiro. Não me lembro do nome dele também. Fogo. Aliás, ele é premiado e cobriu a guerra do Iraque. Estamos a falar da mesma pessoa. Estamos a falar da mesma pessoa, pá. Eu também não me lembro do nome. Como é que eu não... Pronto. E já falei dele aqui noutros programas, pá. Quer dizer, isto agora é daquelas brancas que... mas pode ser que ele... já apareça. Que ele ainda venha aqui à memória. Bom, e isto mais uma vez dá conta. Nós temos discursos pela senhora von der Leyen que estamos a desligar completamente da Rússia, que estamos a ir para o verde, estamos cada vez mais verdes. Não temos nada. E isto... Não, é tudo conversa. Sim, é tudo conversa. Sim. Parece-me que quero ouvir o teu comentário. Não, é tudo conversa. Quer dizer, é cinismo e conversa, não é? Há imensos interesses envolvidos na venda de armas, na produção de armas. Eu já ia falar disso, porque também tenho uma notícia para... Está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. Mas a questão do... A ideia, eu acho que a ideia... Quer dizer, o que subjaz a tudo isto é a tentativa de enfraquecer e dividir a Rússia. Claro. Que se julgou que iria funcionar. Sim. É? Não, e de fazer isso é um objetivo declarado. É um objetivo de há muitos anos. Dos ingleses há muitos anos. Quem são aqueles gajos eslavos para ter aquele território todo e aquelas riquezas minerais todas. E às quais nós não conseguimos deitar a mão. Não é? Isto já é do tempo do Império Britânico. Foi assumido pelo Império Americano, ou melhor, e eu agora já não me apetece nem falar do Império Americano, pelos grandes grupos económicos, tipo BlackRock e a Vanguard, que são quem manda no Império Ocidental. Quem manda dos democratas e nos republicanos americanos, particularmente nos democratas, estão completamente comprometidos com os democratas, e portanto eles pagam as eleições, eles é que mandam. E a agenda deles é ir, já estão a ficar com a Ucrânia, não é? Estão a comprar, BlackRock está a comprar a Ucrânia. Antes desta fase da guerra, já estavam. A Ucrânia já tinha uma economia que vivia a balões do FMI, balões, entre aspas, balões de oxigênio do FMI, em troca de privatizações, e cedências das suas terras agrícolas para grandes multinacionais da indústria, da agroindústria, nomeadamente a Monsanto, para lá plantar os seus milhos transgénicos, essas coisas. Isso já acontecia antes. A Ucrânia, de facto, está nesse papel. Agora, pelos vistos, dizem algumas fontes, eu tenho sempre algum receio, porque nesta confusão de propagandas nós nunca sabemos exatamente, é muito difícil nós termos uma informação 100% credível, mas dizem algumas fontes, não custa nada acreditar que esse processo tenha sido intensificado com o aumento com a guerra e com o aumento da dívida, e que eles vendam tudo de qualquer maneira. E portanto há este objetivo, isto é o primordial. Correu mal, já se viu que correu mal. Portanto, julgou-se que a Rússia um mês depois estava de joelhos. Desmoronamento da União Soviética 2.0. Exatamente. Não era? A Rússia estaria de joelhos daí a algum tempo, por causa das sanções todas e por causa do SWIFT e por causa de não sei o quê. Não aconteceu nada disso. É que eu até acrescento aí qualquer coisa, que é...
Porque uma coisa são às vezes comentadores, como nós, mas na televisão, a dizerem assim umas coisas que claramente têm um viés muito vincado e aquilo serve para fins propagandísticos. Outra coisa é quando universidades, Oxford e Cambridge e coisas, publicam estudos económicos e previsões económicas que davam queda do PIB russo, isto logo no início, no primeiro mês, de 30%. Quer dizer, isto era à semelhança do que aconteceu com o desmoronamento da União Soviética. Olha, eu em relação à ciência, há alguns que me podem ouvir, podem até ficar aborrecidos. Se me conhecerem, ficam aborrecidos comigo. Mas eu lamento. Eu relativizo muito a informação que supostamente é científica. Porquê? Eu vou-vos dizer porquê. Eu trabalhei bastante para produzir um estudo, que foi publicado pela Universidade depois, sobre o eucalipto. Uma coisa que se chamou a campanha do eucalipto. E estive muito por dentro deste mundo. E vi montes de trabalhos pagos, não é, subsidiados pela ACEL e por outras organizações ligadas à produção de pasta de papel e ao eucalipto, que eram evidentemente encomendas, não é? Encomendas. Quer dizer, encomendas à medida. Eu até percebo a pessoa que está ali a trabalhar uns subsídios. Se não tiver subsídio, fica desempregada. Tem os filhos, não sei o quê. O mundo real é assim. Sim. E, portanto, dá um jeitinho aos lados. Claro. Não é? Dá-lhe uma volta. Claro. E consegue dizer que o eucalipto consome menos água que sobreira ou uma coisa qualquer. Sim. Consegue dizer coisas que são disparates absolutos. E, portanto, eu quando vejo isso, quando me lembro... lembrando agora um bocadinho de história relativamente recente, as coisas que faziam imenso mal, como o caso da sardinha, que era um veneno para o colesterol, ou o azeite. É verdade. O azeite era um veneno, não é? Sim, porque quando os americanos quiseram pôr o óleo de soja todo deles, que era excedentário, no mercado, fizeram conferências científicas, muito científicas, com muitas universidades, muitos estudiosos, muitos doutores, a dizer que o azeite era uma coisa horrível. Não é? Que era para acabar com o azeite, o consumo de azeite no mundo e vender o óleo de soja. Eu já estou um bocadinho farto do científico. Não é? Científico, se não for lógico, para mim não me interessa. Se não for lógico, os americanos gostam muito de dizer aquela frase do follow the money, né? Segue o dinheiro. E perceber de onde é que vem o financiamento para ceder aquelas coisas, não é? Nós sabemos isso em relação à medicina também, outros aspectos. Claro. Sim. Sim, é verdade. E em relação àquilo que são tratamentos levados a cabo por clínicas privadas, quer dizer, se o objetivo é o lucro, para que é que me interessa despachar o doente em 2 sessões? Curá-lo rapidamente. Não, convém é que isto se prolongue um bocado, não é? Isto é engraçado porque isto... Pronto, não quero desviar daqui do tema de onde estamos. Estávamos a falar da guerra da Estávamos a falar e, portanto, eu estava aqui a falar das importações, começou por as importações de gás liquefeito. O artigo também dá conta que Espanha e Bélgica são os principais setores na União Europeia. É claro que são os principais setores, mas não são os consumidores do gás. São depois distribuidores, não é? O caso português, Portugal também recebe gás da Rússia, embora seja das fontes de abastecimento português seja minoritária, proveniência russa. A principal é a Nigéria. Já era. Já era. Aumentou, claro, a americana. Porque os americanos conseguiram aquela coisa magnífica que foi basicamente dar cabo dos solos, extrair gás onde não havia gás, que é o conhecido fracking, fraturação hidráulica. Eles dizem que aquilo é seguro. Eu já vi imensos vídeos a explicar tecnicamente como é que se faz para não haver contaminação. Mas claro, a gente depois vê os resultados, as águas contaminadas e não sei, né? As águas que são inflamáveis, essas coisas todas. Pronto. E é isto, portanto, nós estamos, é o ponto em que estamos na União Europeia. É de uma hipocrisia gritante. Não há vez nenhuma em que não se discurse, que não se clame sermos o bastião da democracia, da liberdade, dos valores, quer dizer, valores com que nós, de facto, crescemos e acreditamos neles, mas depois, e também sermos pelo ambiente, não é? E temos as metas da descarbonização, e depois temos uma Alemanha, que é a deixar de consumir o gás russo de gasoduto, não é? Neste momento acelera, vai à pressa a construir terminais de gás natural e a ter outros daqueles que são flutuantes, não é preciso, é preciso construir muito menos infraestrutura, enfim, são
quase que provisórios. A Holanda também fez isso, para poder receber gás líquido, porque a Alemanha não tinha forma de receber gás líquido. E, ao mesmo tempo, que fechou as suas centrais nucleares. O nuclear sabemos que também é alvo de discussão, mas enfim, em termos, se a meta é a descarbonização, o nuclear cumpria aquela função. Para aumentar o consumo de carvão. Isso então é que é... Pronto. A Alemanha tem um problema, não é? A Alemanha tem Primeiro, vamos lá contextualizar isto. A Alemanha é o motor económico da Europa. Não há hipótese. Certo. A gente sabe disso. Certo. Que agora vai entrar em recessão, tudo indica. Não é? O problema é que a Alemanha vivia duas coisas muito importantes. Uma delas é a tecnologia, não é? Tecnologia indiscutivelmente boa. Indiscutível, sim. E outra era a energia barata. Claro. Russa. Claro. Que era o motor da sua indústria. Era o motor da indústria. Não é? Quando deixa de ter energia barata, começam as fábricas a fechar. Claro. E fecharam já uma remessa. Claro, os custos de produção aumentam, a energia deixa de ser competitiva. E ponto final, e fecha. Portanto, eu até me pergunto qual foi a prenda que os nossos amigos americanos quiseram dar à Europa, que foi mais ou menos provocar a sua falência. Sim. Nós estamos a entrar num problema mais grave que os próprios americanos e mais grave que os russos. Sim, é? sim, e mais grave que os russos. Mais grave que os russos até estão relativamente bem, tirando a desvalorização do rublo, que tem sido... Pronto, sim, atingiu ali um patamar... Pronto, que é o calcanhar daquilo atual, digamos assim. Sim. Mas relativo, não é? Porque a desvalorização tem o impacto que tem. Não? Sim, claro. O impacto para o consumo interno. É sobretudo para o consumo interno. Para as pessoas que importam coisas, as coisas saem mais caras. Claro. Mas para vender a exportação até é bom. Claro, não é? Sim, até é ótimo. E a Rússia, curiosamente, em vez de estar isolada, pelo visto não lhe faltam mercados. Não é? Tem mercado, à farta. À farta, pois. Aquela coisa que o mundo está contra, o mundo afinal é só o Ocidente. Não é? Mais o Japão e a Austrália. Foram ignoradas as abstenções, isso foi um erro. Não é? Pois, não. De facto, os votos... Porque as abstenções, nós temos que ver que no início, nós estamos a mudar o mundo do mundo unipolar, há bocadinho estávamos com esta conversa e não desenvolvemos, para um mundo multipolar. Até aqui era pecado, era muito arriscado votar contra o que os americanos queriam, mesmo na ONU. Votar contra os americanos era uma coisa arriscada. Podia ter represálias. E ainda, pelo menos a Rússia denuncia isso. Sim. E ainda são feitas pressões a muitos países. São feitas pressões, os países mais e eles até explicam como é que a pressão é feita, ao pormenor. Os países mais dependentes têm que um bocadinho encolher-se e cumprir. Aquilo chega ao ponto de, olha, tens os teus filhos a estudar em Washington. Pois. Chega a este ponto, não é? E isto, no início do conflito, como eu disse há pouco, o mundo muda mais neste ano e vai mudar mais nos próximos do que tinha mudado nos últimos 30. E, portanto, no início desta crise, provocada pela guerra da Ucrânia, pela segunda fase da guerra, não é? Porque a guerra começa em 2014, isto é só a segunda fase. Claro. Pela segunda fase da guerra, muitos países, quando se toca a votar na ONU, têm medo de votar contra os americanos. Abstêm-se. Claro. Não é? Não quero estar contra, mas também não posso estar a favor. Claro. Bom, abstém-se. Mas parece-me que esse peso está... Porque os países, com os BRICS, desenvolvimento dos BRICS, o assumir pelo próprio Ocidente, não é? A própria União Europeia, o Borrell já veio assumir um bocadinho isso, o mundo já mudou e tal, já não somos... Mas o Borrell... O Borrell é um bocadinho... não se pode dizer aqui... Podes dizer, podes. Aqui podes. É um bocado burro, pá. O Borrell é um bocado Borrell. É um bocado burro. É porque até para um diplomata tem falta de sensibilidade diplomática. Sim, é verdade. Diz que a Europa é um jardim e o resto é selva. É selva, sim. Isso penso que... É mesmo de quem não tem um bocadinho de bom senso, que não tem polimento. Mas pelo menos é fácil, diplomático. É uma pessoa fácil de caracterizar, porque uma vez que ele diga uma coisa dessas, na posição em que está... Mas isso tem a ver com a arrogância da Europa. A Europa e o Ocidente têm a arrogância tradicional. Sim. E não a perderam. É verdade. Não, continuam a falar de alto. E a tentar convencer-nos, por exemplo, que do ponto de vista tecnológico nós estamos muito à frente de todo o resto. Não estamos. Não estamos. Países que nós não ligamos nenhuma, como o Irão, têm imensa tecnologia. Pois tem. Como a Coreia do Norte. Tem imenso desenvolvimento económico. Tem imenso desenvolvimento económico. Apesar dos bloqueios todos que lhe foram impostos. Que se fossem impostos a Portugal, nós estávamos todos de tanga. Vamos lá dizer a verdade. Portugal. Nós não temos meios. Portugal... Não é? Mas é verdade. Sim, é verdade. Qualquer destas, sei lá, uma parcela destas sanções que são aplicadas à Rússia ou irão aplicadas a Portugal... Estávamos desgraçados. Nós não temos estrutura para suportar... Somos completamente dependentes. Somos muito dependentes do exterior.
Mas, portanto, a Europa continua a achar-se assim. E depois dizem, outra coisa que me faz um bocadinho de impressão é a falta de... Como é que as pessoas às vezes também não percebem isto? A falta de verdade, ou as mentiras descaradas, não é? A von der Leyen com aquela coisa ridícula de que os russos estavam a tirar os chips das máquinas de lavar. Uma coisa ridícula. E ela chegou a afirmar que a economia russa está em pedaços. Está em pedaços, não é? Quer dizer, com ela a desfazer a economia da Europa, que é o que está a acontecer. Sim, que é o que está a acontecer. Não é? Está a acontecer. Infelizmente, estão a dar cabo da nossa economia, que estava até num processo. Portugal, então, é um país que não ganhou nada com isto e perdeu imenso. Não é? Sim. Perdemos o mercado russo, vinhos e uma série de coisas que nós vendíamos para lá. Perdemos, não ganhamos nada em troca, gastamos mais. Verdade. E dizer o quê? Estamos a defender o quê? A democracia? Claro. A democracia foi o golpe de Estado sobre um regime democraticamente eleito? Não, e na verdade... Não é? É isto que estamos a defender? Isto também, há muita gente que não gosta disto que eu vou dizer, mas a verdade é que eu até já entrevistei aqui algumas pessoas, um deles um rapaz ucraniano, que afirmou com estas palavras: eles, na Ucrânia não há democracia. Não há democracia. E portanto, ele não revelou a sua inclinação ideológica. Mas é perigoso. E ele diz que tem família na Ucrânia, portanto ele vive cá em Portugal, tem família na Ucrânia, mas mesmo quando fala ao telefone com eles, nunca fala de nenhum assunto, porque teme sempre está tudo bem e tal. Sim, que a família seja visitada. Porque aquilo que ele conta é que é mesmo, se fores para uma rede social lá neste momento contrariar, mesmo que subtilmente, a narrativa, podes ser visitado. E não é pela polícia, é por uns tipos um bocadinho mais desagradáveis. E neste momento, mas se falarmos de oposição oficial, não existe. Não existe. Foi tudo proibido, não é? Tudo que não fosse. E atenção, que até 2014, pelo menos, depois disso nós não temos eleições que se possam servir de juízo para alguma coisa, mas até aí houve várias situações em que a maioria da população era claramente pró-russa. É verdade. Portanto, houve um golpe de Estado. Eu não gosto disto, mas de facto as pessoas de extrema-direita que se assumem como nazis, muitos deles, não é? Sim. Andam com as suásticas tatuadas e essas coisas. Sim, um dos argumentos que é... Nós passámos da economia de repente para este aspecto da vida política ucraniana, mas isto, de facto, todas estas coisas que nós falámos até aqui já estão interligadas, não é? Tudo ligado. Eu já lá ia um pouco mais detalhe ao território ucraniano, mas de facto falamos de economia, falamos de valores de democracia, e isto tudo parece um enorme paradoxo, não é? Somos o bastião da democracia, mas depois somos o contrário também. Depois defendemos os regimes tirânicos não é? E atacamos os democráticos. É verdade. E um dos argumentos sobre a questão dos nazis na Ucrânia é que, lembro-me, um dos argumentos, e era veiculado até por colunistas do Expresso, que era, não, isso é tudo mentira, tudo propaganda russa, porque eles são 2%. E portanto não têm a representatividade. Mas a verdade é que eles é que foram o grupo a quem foi dada a força. Passaram a controlar, é verdade. E isso existem... Mas que não seja pelas imagens que existem. E depois, aquelas forças paramilitares passaram a ser militares. Foram integrados no exército. Os famosos Azovs, Aidars e por aí fora. Bom, nós a falarmos desta forma, arriscamos a ir para, sabes aonde? Uma célebre lista. Se chama Mirot Dvorets, qualquer coisa tem este nome, e onde se publicam as caras das pessoas que têm assim canais e que não estão de acordo com a narrativa. Nós não estamos na Ucrânia. Mas lá podem fazer isso, mas cá ainda não. Nessa lista isso foi um facto muito... O Papa. E depois aquilo durou umas horas e foi logo retirado. Era muito impopular pôr o Papa na lista. Mas geralmente os canais de comunicação que contrariam a narrativa ocidental e a narrativa oficial de Kiev têm a tendência aos seus protagonistas a aparecerem nessas lembro-me até, por exemplo, a Dária Dugina, lembras-te que foi assassinada? Sim. Também lá tinha, e depois apareceu com uma cruz por cima. Enfim, pronto, e é celebrado. Enfim. E isto dá uma muito má imagem, não é? Para quem quer passar a imagem de um país democrático e de um país que está a defender a liberdade,
Isto parece-me tudo uma coisa muito... A comunicação social faz o resto. Pois tens, claro, porque, não é? Sim. Porque uma mentira repetida 1000 vezes passa a ser verdade. As pessoas passam a acreditar. Sim, sim. E depois nós temos alguma tendência, hoje os algoritmos das redes sociais perceberam isso muito bem. A psicologia de massas sabe isso muito bem. Nós temos uma grande tendência para reforçar aquilo em que acreditamos. Procurar o que nos confirma, o que nós queremos. Confirmação. Não é? Sim, o que nós queremos que seja verdade. Sim. Depois de se ter criado uma narrativa que as pessoas aceitaram, que há uns bons e uns maus, uma coisa assim muito sim, básica. É os bons e os maus. Uma coisa muito básica, tipo muito 25 infantil, anos, não é? É uma coisa meio ridiculamente infantil, mas é assim, mas já é assim com tudo, não é? Os arindianos já é o eixo do mal, ou umas coisas era assim, o eixo do mal. É o demónio, é narrativa para... Agora, o que é triste? Isto é narrativa, desculpem-me, por favor, narrativa para americano, que o americano é básico. Não devia ser para português, que é uma pessoa inteligente. Mas não, estão a ser tão enrolados como os outros. Sim, é verdade. Não é? Estão a embarcar na coisa dos bons e dos maus. Sim. Como se o mundo fosse assim uma coisa de bons e de maus. Eu até vou partilhar aqui um pequeno episódio de um fórum de viagens. E então havia um tipo que as pessoas que têm dúvidas quando viajam para determinados países, para tratar de documentações, etc., vão a esses fóruns, colocam perguntas e outras pessoas que já tiveram a experiência tentam explicar como é que se faz. E então o tipo tinha a intenção de viajar para a Rússia e estava a tratar do visto e é preciso um seguro de viagem, não sei o quê, uma série de coisas. E então estava com dificuldade em encontrar uma seguradora que fizesse o seguro e foi perguntar sobre aquilo. E a pergunta era objetiva, não é? Ele procurava a empresa, a companhia que lhe prestasse aquele serviço, objetivamente. E os comentários que se seguiram no fórum, supostamente que era um fórum de informação, era só comentários do género: vais para lá, já não voltas. Pronto, daí para pior. Eu já sou velho, não é? Já sou velho. Lembro-me daquelas coisas que correram aqui a seguir ao 25 de Abril, não é? Que os russos comiam as crianças ao pequeno almoço e me davam uma injeção atrás da orelha dos velhos, que os matava. Aquelas coisas que... Claro, é a demonização e a desumanização do inimigo. No fundo, o processo é esse. Pessoas muito ignorantes acreditam. Sim, não é verdade. Pessoas sem outra forma de... Sim, tem de haver uma massa crítica muito pobre para isso. É o terreno fértil. Mas eu noto que isso está a acontecer agora. Por um certo unanimismo. Embora eu pense que há pessoas que não concordam com a narrativa oficial e que se calam. Porque não querem ter chatices. Não querem ter chatices. Já algumas pessoas me disseram: professor, não diga, qualquer dia está com problemas, não é? As pessoas, nos lembramos do antes de 25 de Abril, que as pessoas não podiam dizer ser contra o sistema, sabes que eu podiam ter problemas. Eu lido muito mal com isso. Eu também não. Eu, citando um bocado as palavras de Ricardo Araújo Pereira, com as quais me identifico inteiramente, eu não conheci outra coisa sem ser a liberdade. Não é? Eu nasci em 77. Eu conheci. E, portanto, como não conheci outra coisa sem ser a liberdade e aprendi a história, para mim é impensável voltar atrás. Não é? Fazer a reversão destes valores e voltar-se ao clima que se conta e que os meus pais contam e que outras pessoas da mesma idade contam. Mais velha se lembra. A pessoa se lembra que era preciso ter cuidado com o que se dizia. Não fosse o bufo, o chibo. Nunca se sabe. Nunca se sabia onde é que estava. Estava a falar com uma pessoa próxima, nunca sabia se ele era informador. Sim. Podia ser. Sim, podia ser. Não é? A gente até estava todos bem e tal, bebiam os copos juntos, mas ele podia ser informador. Claro. Agora, a censura é feita de outra forma. Não é que... Pois, acho que um dia vale a pena a gente dedicar um programa sobre isso, se quiseres. Fazemos. Dedicamos Não, eu acho que é um tema muito importante. É um tema muito importante. Porque é assim, e outra coisa, isto está tudo ligado. Se calhar lá mais para Abril. Para Abril, nos 50 anos do... A outra coisa que está ligada. A democracia não pode ser apenas um regime em que há eleições. Claro. Tem que haver honestidade. Eu hoje a brincar lá em casa dizia assim: se prendessem todos os políticos que prometeram coisas que sabiam que não iam cumprir, não estava nenhum cá fora. Porque os candidatos a governo mentem, sabem que mentem, a oposição critica o que sabe que teria que fazer se estivesse no poder. É uma desonestidade total. É verdade. E a democracia funciona bem, mas é com gente honesta. Sim.
não é? Com um mas esquema honesto. Com um esquema desonesto é uma trapacice. Isto é uma pescada de rabo na boca, porque há pouco falámos, né, da massa crítica do terreno fértil para as mentiras. Pois. E isso, quer dizer, se vamos para determinados... mas olha, aí também, se tiveres uma massa crítica, uma massa pensante e informada, que não é só letrada, não é? Não são analfabetos funcionais, não é? Que é o que parece-me que caminhamos para... Não, tem que ter capacidade crítica. Tem que ter sentido crítico. Pois. Mas quando penso em sistemas educativos que são tidos como dos mais avançados do mundo, e agora vejo que eles encaixam as narrativas do papão tal e qual. Eu não tem a ver só com isso. Perco um bocado tem a ver com a capacidade de manipulação de massas. É uma ciência hoje. Muito desenvolvida. Tem a ver com a psicologia de massas, de grupos. E consegue-se controlar o pensamento das pessoas desde que se controla a informação. E nem sequer é com argumentos de racionalidade, é com a afetividade. Com a emoção. É com a emoção. Com o apelo à emoção. E geralmente a guerra da Ucrânia está baseada na emoção. Bem, isto está... Claro. São sempre as crianças... Morreram 200 soldados, morreu, se calhar nem morreu, mas faz conta que morreu uma pessoa qualquer, ou morreu mesmo. Sim. Não é? Os americanos chamavam os danos colaterais. Não é? Sim. Para eles eram os danos colaterais. O objetivo não era aquele, era um objetivo militar, mas aquilo falhou. Mas isso acontece em todas as guerras, não é? É utópico pensar que não acontece. Sim, é verdade. Mas isso exploras até o sofrimento, é tipo novela de faca e alguidar, não é? É uma coisa explorada até à última. Sim. É evidente que não estou a desprezar o sofrimento, não é? Sim, claro, não, a ideia não é essa. Mas isso depois é a segunda fase da propaganda, que é toda a gente que questiona a narrativa, pois geralmente é alvo das pessoas que já estão... que já têm os nervos à flor da pele, não é? Porque o quê? Tu estás a defender os assassinos? Não é nada. Estás a defender... É assim, se morrer um jovem russo não faz mal nenhum, ainda bem. Que era dos maus. Isto é básico. É uma coisa tão... É muito mau. Tão má, não é? Tão básico. Se morrer um jovem ucraniano, coitadinho, que era tão bonzinho. Pois, não é? É verdade. E nós sabemos que as pessoas são pessoas. Sim. Até independentemente dos motivos que qualquer dos Estados tenha. Sim. Os jovens e os velhos e as crianças são jovens e velhos e crianças em qualquer sítio do mundo. É verdade. Não é? Faz-me impressão como as pessoas ficam satisfeitas porque morreram. Caíram a um... bem feita. Uma coisa ridícula. Ridícula e pouquinho. Sim. Pouquinho. Mas dá uma sensação que só agora é que grande parte da população acordou para a realidade de que existem potências que oprimem e que fazem uso da força. Até este conflito não havia. Não acontecia. Era uma coisa tudo que um mundo portanto, delicioso e todo tipo maravilhoso. de já as sanções, também, se pensarmos bem nelas, que efeito é que tem? É o sofrimento da população. Claro. Que é para afetar os povos para se revoltarem contra os regimes. Claro. Mas é para isso. Mas é uma maneira muito... Não, porque os governantes estão acima das sanções. Nunca lhes vai faltar pão na mesa. Claro. Não é? Ao governante. Ao povo é que vai faltar. Claro. Quando se decreta sanções, está-se a querer magoar o povo ao ponto de ele se revoltar contra o governo. É verdade. Eu gostava de... Pronto, isto andámos... Este segmento da conversa está em torno da hipocrisia da política Mas ocidental. É muito disciplinado, não é? Esta é a nossa conversa. Não tenho nada contra. Não. Eu também não. Eu não tenho. Mas deixamos o público decidir. O tanque de ideias é mesmo assim. São pessoas a discutir ideias. Nós conversamos e depois a conversa é que mais traz. Não bebes, né? Mas só faltava aqui. Agora não, eu agora porto-me bem. Pronto. Mas já tenho tido. Sim, mas também dava. Uma garrafa de vinho dava. Até abrir uma exceção para melhorar o ambiente. Um pinho de vinho, mas não era assim. Tapar o fundo. Também não morria por causa disso. Ora bem, decorre a famosa contraofensiva. Que também já falámos aqui dela, mas enfim, ela foi falada durante meses em antecipação. Foi um crescendo de antecipação, um suspense, uma coisa enorme. Se começaram, entretanto, quando se aproximou a data, lá, abril, maio, portanto, uma vez que ela foi lançada em junho, abril, maio, começaram a ser lançadas as previsões nos principais meios de comunicação ocidentais,
com figuras de peso, comentadores de peso do lado do Ocidente, propagandistas, vamos chamar. Destaca um nome, o general Ben Hodges. Quem segue os assuntos da Ucrânia saberá de quem estou a falar, senão basta fazer uma pesquisa. Ele é um general reformado, mas é um think tank dos americanos e, portanto, a previsão que ele fazia, e até lhe chamava o dia D ucraniano, portanto... Tentam sempre os aliados, sim, tentam sempre... aliados, contra o eixo, não é? Pôr-nos na situação da Segunda Guerra Mundial, os bons e os maus, não é? Sim, os bons e, portanto, e são os aliados. E o dia D ucraniano passar-se-ia um pouco como se passou o dia D de 1944, a 6 de junho de 44. Portanto, aquilo haveria de facto baixas, perdas, falava-se nisso, isso era inevitável, mas que a vitória seria estrondosa. Combate ao fim de 5 dias, não é? Sim, ao fim de 5 dias estava no mar de Azov, e que, portanto, aquilo que se previa para o comportamento da tropa russa perante este ataque era a total desmoralização, a total desorganização e, portanto, uma debandada. Pois. Não conhecem os russos, quer dizer, é uma coisa... Parece-me a ignorância da história. Sim. Cometem esse erro repetidamente, porque não conhecem a história dos povos, nem conhecem a moral dos povos, nem a sua cultura. É verdade. E continuam a sair depois as pequenas notícias marginais, mas pronto, na órbita deste assunto e de outros, em que o soldado russo telefona à mãe a dizer que aquilo é uma desgraça lá no pelotão dele, sei que o outro agora há dias desertou ele não era um piloto, ele era um navegador numa tripulação de um helicóptero, de um Mi-8, um helicóptero ainda de fabrico soviético. E pronto, e tem sido, tem sido... Aliás, eu até por princípio faço assim, e acho que é uma coisa que se deve... Quem me ouve deve pensar 2 vezes. Quando não há notícia, arranja-se notícias assim, que não são nada. Não é? Sim. Portanto, é sinal que a contraofensiva está a correr mal. Se estivesse a correr bem, não falavam de uma coisita pequena. Não falavam. E isso tem sido... Nem padrão, andavam ainda não sei quantos dias a falar da mesma coisa. Esse padrão, quer parar, pode ver que isso é um padrão. É um padrão, é sistemático. Há determinado tipo de coisas que têm ocorrido, eventos que têm ocorrido cada vez que as ofensivas patrocinadas pelo Ocidente correm mal. Um deles são ataques de drones. É preciso manter a opinião pública ocidental a acreditar que há a hipótese de vencer a Rússia, para justificar o esforço, não é? Claro. Nós estamos a padecer do ponto de vista financeiro, todos. E há muitos desempregados, e as coisas estão más. E, portanto, é preciso que as pessoas encontrem justificação para isso. Claro. Então, para além da narrativa de que há os bons e os maus, é preciso dar esperança de que os ucranianos vão vencer os russos. Sim, e essa esperança... Porque senão estamos a perder tempo. Eu até estou convencido que isso é mais até para o consumo interno da Ucrânia. E para aqui, para manter o esforço do Ocidente sem penalização eleitoral dos partidos que o fazem. Sim, sem dúvida. É preciso que as pessoas acreditem. Serve os dois universos. E, portanto, isso tem sido um padrão. Mas o que é certo é que a ofensiva já entrou no 4º mês, portanto já dura mais de 3 meses. E, apesar das notícias que saem e das declarações do Zelensky que tem havido avanço e continuam a avançar, e contra todas as hipóteses continuam a avançar, eu leio títulos destes praticamente todos os dias. Eu agora vou passar, se calhar, a mostrar aqui um mapa e mostrar efetivamente o avanço que houve durante estes 3 meses. Note-se que há relatos de que só nesta contraofensiva já foram pelo menos meia centena de milhares de mortos do lado ucraniano. Os últimos números apontam do Ministro da Defesa russo. Sim. Vale o que vale. Claro. Mas tem sido muito rigoroso. Atenção. Tem sido muito rigoroso. Vale o que vale, mas tem sido muito rigoroso. E a gente mais tarde vê que ele afinal estava a falar a verdade. E ele fala em 65 mil mortos. 65 Isto mortos não são baixas. Sim. Porque mortos, porque depois há os estropiados. Exatamente, claro. Os que estão sem pernas por causa que são um número incontável quase. E mais coisa, menos coisa, sabemos que o número, mais que não seja pelas imagens, porque agora já é muito difícil nos dias de hoje. Desculpa, é só desta contraofensiva. Só desta contraofensiva. Então já vai para cima dos 400 mil mortos. Sim, claro. E isso volta e meia. Vocês vejam o que é que isto é em termos de um povo.
não é? Jovens, porque estamos a falar sobretudo jovens. Agora, jovens. Já não são só jovens que começam a recrutar. Eu ia também falar na questão do recrutamento. Quem apanham. Mas, sobretudo jovens, moços que namoravam, moços que tinham ou filhos novos, que são empurrados para a guerra de qualquer maneira, pelos interesses de quem? Deles. Não são por os interesses deles. Pelos interesses dos americanos e ingleses que querem enfraquecer a Rússia. Claro. E que fazem uma guerra barata. Claro. Para eles é barata. Para eles é barata. É barata. Lucrativa para os seus lobbies. Exatamente. Os seus lobbies ganham dinheiro. Já estão todos a esfregar as mãos. Quem é que vai reconstruir a Ucrânia? Os ucranianos vão ficar com uma dívida que nem os netos pagam. Sim. Não, nem netos, nem bisnetos. A sorte deles é se os russos tomarem conta daquilo tudo e não pagam nada. Claro. Sim, porque eles constroem. Porque se eles tiverem que pagar o que devem, eles nunca mais vão pagar aquilo. Sim. Portanto, estão desgraçados a vida deles. Portanto, isto para os ucranianos é péssimo. Sim. Para os europeus é péssimo. Sim. Quem é que ganha com isto? Ganham os americanos. Claro. Os ingleses também ganham alguma coisa, mas eles também estão com a economia de rastros. Vamos lá ver. Também. Os ingleses também não têm boas previsões económicas. Não estão nada bem. Não estão nada bem. E têm sido os principais fornecedores de armamento à Ucrânia, e a política deles também tem-se... O que é engraçado é que depois... eu não sei se a bomba... Eu acho que estes microfones não captam muita bomba d'água. Teria aqui outro. Pois, pode ser que não. O que acontece é que, se reparares bem, as políticas ocidentais internas de cada país têm sido geridas. Em Portugal não tanto. Portugal é assim uma coisa mais periférica. Enfim, cumprimos os mínimos olímpicos. Pois. E ficamos cá no nosso canto a tratar da nossa quinta, da quinta do Partido Socialista. Pronto. Mas a política, tanto a política americana como a política britânica, que são dos principais atores, e até a política alemã, é dominada para que, mesmo que apareça um grupo de oposição para capitalizar no descontentamento, ele só é validado se reiterar o seu apoio incondicional à Ucrânia. Aliás, aconteceu isso na Itália. Com a Meloni, que era completamente anti-nazi, anti-não sei o quê, e não teve hipótese. E que, sendo uma pessoa de direita, tinha um discurso lúcido que é: se querem acabar com a imigração na Europa, parem de tratar mal os países da proveniência. Claro. Aliás, tem um problema ali, um desaguisado com o Macron, sério, não é? Que até teve já umas intervenções bastante violentas em relação ao cinismo de Macron. Ao cinismo. Sim. Mas isto para dizer que dá a sensação que são eleitos, mas não são eles realmente que mandam. Porque já nos Estados Unidos isto se verifica. Embora o partido que fale mais em paz e que questione mais o envio cego de dinheiro para a Ucrânia, parece um poço sem fundo, porque é dinheiro depois que não sofre auditorias, nada. Nem sei como é que os americanos vão pagar aquilo também. São os republicanos. Quer dizer, os republicanos. Que nós, no nosso imaginário, são mais violentos que os democratas. Sim, só no nosso imaginário. Claro. Porque na realidade não são. Mas depois lá está, mesmo dentro dos republicanos sabemos que há de facto... Não são todos iguais. E que parece que só vingará, pelo menos tudo indica que só vingará, pelo menos até o Trump diz que quer acabar com a guerra, mas entretanto o Trump também é alvo de processos judiciais e... Pois. Coincidentemente, o Biden, que não dá uma para a caixa, vai se recandidatar. Quer dizer, isto só... mas o Biden está caduco absolutamente. Absolutamente, não dá uma para a caixa, não sabe onde está, já não está neste mundo. Faz o que lhe mandam. Quem vê o Biden nos anos 80 e 90 a discursar, claro, não tem nada a ver. Percebe a mudança que ele nem terá noção. Ele faz o que lhe mandam. Sim. E as pessoas gostam sempre de poder, não é? De notoriedade. Mas se isto fosse feito por um país que é catalogado pelo Ocidente como autocrático, quer dizer, esta farsa de colocar um completo fantoche que já não está em si, que não tem a governar. Nós temos sempre dois pesos e duas medidas. Se há um país qualquer em que há um mesmo presidente, olha como a Rússia, durante 15 anos. É um ditador. Claro. Mas se for a Alemanha com a Merkel, que teve lá 15 ou 16, ou nem sei quantos anos, 18 anos, ou 18 anos, uma remessa de anos. Não é ditador. É mesmo assim que é o povo que escolhe. Sim. Claro. Se for os russos a escolher o seu líder repetidamente, é uma ditadura. Se for os alemães, é uma democracia. E é claro que... Nós temos sempre esta dualidade, quer dizer... E o que é estranho é que as pessoas não veem. Não. Mas nós ainda temos que... Já não vai ser hoje, porque eu não queria alongar demais, mas este tema vai ser recorrente. Mas há um assunto que eu gostava de discutir aqui contigo, que é... porque nós podemos avançar argumentos, e por muito válidos até que eles pareçam, há sempre alguém que nos vai dizer o seguinte:
mas afinal vocês estão a apoiar um país que invade um país soberano e que viola a soberania territorial de outro país. Não é? E isto é uma questão pertinente. Não é? É uma questão pertinente. Mas é preciso, eu acho... mas eu não vamos entrar, vamos deixar esta questão. Esta questão vai ser respondida noutra. Porque isso implica saber um bocadinho de história. Certo, mas como digo, falaremos disso no falaremos disso. Se calhar. Eu estava na contraofensiva e por isso vou então a nossa falta de disciplina hoje. Somos bons a perder-nos, a seguir caminhos. Isso significa que temos ainda muito mato para desbravar. É bom sinal. É bom sinal. Vamos muita escolher coisa para conversar. Eu vou passar então para o painel de análise. Painel de análise. Ora, aqui está. Na imagem que podemos observar, vou fazer aqui uma pequena legenda. O território, aquele vermelho, cor-de-rosa, é o território controlado pela Rússia. O território laranja é o território que a Rússia alega controlar. O outro é aquele que é, enfim, é consensual. O território azul é aquele que foi conquistado, também alegadamente, pela Ucrânia desde o início da contraofensiva de junho. É claro que isto é apenas uma parcela da frente, isto não é o mapa. A frente estende-se por mais de 1000 km, isto são, salvo erro, se calhar 50 km, entre 50 e 100 km, mais ou menos. Ultimamente tem-se falado muito desta localidade, que é a localidade de Rabotino, que se pode ver aqui. Tenho o cursor aqui a andar às voltas, que se pode ver aqui, é esta localidade. E, portanto, isto são fortificações, estes sinais aqui, são linhas de defesa. Esta zona que não tem nenhuma cor é a zona que eles consideram a zona cinzenta, em inglês, ou nós tratamos por terra de ninguém. Mas este mapa tem que chamar a atenção de que é um mapa cuja fonte é ocidental. Isto é o Institute do Estudo da Guerra. Do Estudo da Guerra. Institute for the Study of War. Americano. Portanto, este mapa poderá não ser 100%. Enfim, é preciso ter isso em conta só. Não estou a dizer que nem que é verdadeiro nem que é falso. É uma aproximação. Agora, o que eu gostava de destacar aqui é que dezenas de milhares de mortes depois, milhões e milhões gastos em equipamento destruído, este avanço ucraniano que aqui está, que tomou alegadamente, porque os russos ainda contestam o sul de Rabotino, mas Rabotino é uma vila, que antes da guerra os últimos censos acho que davam 480 habitantes, 480 é uma habitantes. Coisita. E que neste momento é uma ruína passada a ferro. Nós aqui no Ocidente chamamos cidade a coisas que são pequeninas. São coisas que aqui em Portugal são uma aldeia, não é? E agora gostava... Deixa-me só, agora para não perder o fio... Porquê é que esta situação, o que aqui está? Porque os otimistas propagandistas ucranianos podem dizer que, vejam, isto é uma conquista importante, furámos a primeira linha de defesa russa. Não, esta linha não é a primeira linha de defesa russa, tem que salientar isso. É aquilo que eles chamam a zona de segurança. De facto, tem fortificações, mas a densidade das suas fortificações não se compara à linha principal, da qual eles já estão próximo e diante, mas... para quem queria furar, chegar ao Mar de Azov em 5 dias, enfim, pronto. E eu agora gostava de mostrar isto em contexto macro, ou seja, perceber que território é este que foi tomado, porque não foi só este que foi tomado, os ucranianos já avançaram em mais pontos, eu também não posso ser, mas, portanto, não sei se estamos aqui a perceber. Eu vou fazendo assim, portanto, a nossa zona que fica aqui e a outra zona foi avançado, foi a saliência, eles chamam, em inglês é o Vremitsky Ledge, ou saliência de Vremitsky, não sei se estou a assassinar o nome ou não, mas é aqui esta zona azul aqui mais acima, e portanto, isto essencialmente foram os ganhos da Ucrânia nestes 3 meses. Podemos ver o que é que eles representam na frente. Eu nunca fui militar. Não percebo nada de guerras. Mas ouço os comentadores e de diversas fontes. Parece, tudo indica, que os russos não estão com uma estratégia de conquista de terreno.
estão com uma estratégia de destruição do exército ucraniano. De guerra de desgaste. Sim. O que fizeram em Bakhmut, que foi, digamos, que uma burrice ucraniana insistir na defesa de um sítio onde quem para lá ia era para a morte. Sim. A esperança de vida era meia dúzia de horas. Era meia dúzia de horas. Isso foi relatado até por fontes ocidentais. Chegavam lá e viviam meia dúzia de horas e morriam. E continuar a defender um sítio que não tinha defesa, não é? Só por uma teimosia de quem não ia lá, porque quem manda, se fosse para lá, não ia. Claro. Dizia logo, vamos mudar de tática, não é? Claro. Era logo. Mas como mandava aos filhos dos outros, não se importava. Claro. E morreram ali dezenas de milhares de soldados. E aqui, ao que dizem, é o que a tática russa, não sei como é que isto se diz com o palavreado militar, mas desculpem-me lá que eu não tenho esse conhecimento. Mas a tática russa é, mais uma vez, é criar um caldeirão de morte. Está tudo cercado de minas agora à volta, eles não conseguem progredir. Não. Tem artilharia apontada, tem os dentes de dragão, tem artilharia não sei o quê, e portanto vão matando. Por isso é que já morreram lá, não sei, 40, 50, 60 mil, não é? Nesta contraofensiva, e aqui já morreram muitos. Só neste bocadinho. À frente, portanto, depois temos aqui, a adicionar a isto que eu já disse, temos aqui, para além do parco avanço ucraniano, à custa de dezenas de milhares de baixas muito pesadas, ainda temos os russos a avançar aqui a norte em Kupiansk. Pois. Também não é um grande avanço. Não é para avançar, mas eu sinceramente acho que aquilo é para manter as forças. É para manter as forças ucranianas divididas. E o que é certo é que já obrigou os ucranianos a destacarem tropa lá para o norte. Ora bem, agora a minha pergunta é, tirando aqui a análise militar, que vou só fazer aqui da zona de Rabotino, que tem sido muito falada. Sabes que esta tem sido a zona mais falada, mas não é a zona onde está a ocorrer mais baixas. É na zona de Artyomovsk, ou mais conhecido por Bakhmut. Porque os ucranianos lá têm investido seriamente. Sim. Não sei porquê. Querem deve ser por uma questão de eles têm jogado muito de prestígio, de imagem, de relações públicas, não é? No fundo é a guerra da comunicação. A guerra da comunicação que tem sido. Se conseguissem conquistar Bakhmut, aliás, guerra de comunicação garantiam apoio de mais não sei quantos meses do Ocidente. Sim, e seria um churrilho de notícias e de machetes. Internamente devia ser bom, não é? Para mobilizar as tropas e tal. Verdade. E para receber mais uns milhares de milhões. Sim, apoio internacional. É preciso mostrar serviço. Agora, isto serve o interesse ucraniano? Não me parece. A Ucrânia é um país desmantelado, um país destruído. E sem jovens, vão ficar sem jovens. Quem é que vai reconstruir aquele país? Qual é o futuro de um país? Quer dizer, não teria... Agora vamos lá voltar um bocadinho atrás. Sim. Então, se tivessem cumprido os acordos de Minsk, alguma vez isto era necessário? Eu queria deixar os acordos de Minsk para essa próxima emissão. A gente vai continuar. Mas estas coisas são todas ligadas. São todas ligadas. Isto é uma guerra desnecessária. Só é necessária para quem queria. Para os ucranianos é absolutamente inútil e péssima. Só é necessária para quem tinha esperança de desmantelar a Rússia. Para não falar dos apelos que o governo de Vladimir Putin fez muito antes da guerra. Quer dizer, não foi muito antes. Em 2021 foi o último. Uma célebre carta que foi enviada, depois podemos falar disso um bocado mais em detalhe, em que de facto manifestava as suas preocupações de segurança e que fazia propostas efetivamente para uma arquitetura de segurança que servisse aos dois lados e que foi totalmente ignorado. É ridículo porque isso depois falaremos destas coisas numa outra ocasião. Vou só então fazer aqui uma pequena leitura deste famoso caldeirão, porque isto na verdade é mesmo um caldeirão. Aqui ao longo desta... ao longo, onde eu estou a passar o cursor, tem uma estrada. Que eu não tenho os meus óculos de ver ao perto, não consigo ver o número dela, mas é uma estrada. Pronto. Esta estrada é a estrada que serve para reabastecimento desta cunha de ofensiva ucraniana. O que é que acontece aos ucranianos terem feito este avanço que fizeram? Eles perceberam que Rabotino foi muito duro e que não conseguiriam avançar por esta aldeia que está aqui, que se chama Nova Prokofka, e então decidiram virar o foco da ponta de lança para leste. Como se pode ver aqui
em direção a Verbove. Depois, a assassinar aqui os nomes. Se eles nos ouvem dizer estes Sim, nomes... Verbovoi. Uma coisa assim. Não vou apostar mais. E o que é que sucede? É que, sendo que aqui é que é a principal artéria de reabastecimento, aquilo que os analistas militares dizem, não sou eu que digo, eu estou só aqui a reproduzir aquilo que já ouvi, até por diversos analistas militares, mas faz sentido, e as imagens que depois aparecem desta zona da frente corroboram isto que é dito. Portanto, não é apenas uma teoria. É que isto, a artéria, a linha de vida para alimentar esta ponta de lança está sob fogo constante. Está sob controle de fogo. E não só, em termos de geografia física, os russos controlam o terreno mais alto. Portanto, têm um privilégio. Claro que nos dias de hoje, os drones e não sei o quê, mas tem-se visto que o terreno tem tido um papel muito importante. Continua a ter um papel muito importante. Porque uma coisa é, de repente, não tens drones de serviço ou tens ali umas zonas cegas, e outra coisa é teres uma observação constante, permanente estás a ver quem é que passa na estrada lá ao fundo, não é? Sim, estás a ver logo, quem aparece lá ao fundo é logo notado, e tens o terreno muito bem traçado e coordenado para dar as coordenadas à artilharia. Os russos tiveram muito tempo para se fortificar. Para se preparar essa defesa. E sabiam o que é que ia acontecer, como é evidente, não é? Sim. E, portanto, preparar a defesa construindo fortificações nos sítios mais altos, como é evidente, não é? Sim, claro, nos sítios vantajosos. Canalizando para os vales... As bocas de fogo, os caldeirões de fogo. Mas canalizando os caminhos transitáveis, digamos assim, para os ucranianos. Portanto, há sítios onde estão minas, eles não podem ir para ali, têm que ir... E por sítio onde os ucranianos passam, eles têm a artilharia preparada para atacar esses sítios. No fundo é deixar mais mole para avançar os sítios que são mais desvantajosos. Até há quem diga que é de propósito, criar uma bolsa deste tipo, uma coisa propositada, que é para ir destruindo tropas. E isto que aqui está é uma bolsa. É uma bolsa onde os ucranianos têm tido baixas e continuam a alimentar. Que é Bakhmut 2. Sim. Onde morre gente uma atrás da outra. Eu tenho conhecido pessoas da Ucrânia, eu conheço ucranianos e sou amigo e faz-me pena. Claro. Quer dizer, como é que um regime, é um regime coitado, faz o que lhe mandam também, não é? O Zelensky faz o que lhe mandam, que é um comediante, vamos lá ver. O que é um Zelensky? O Zelensky é um palhaço. Vamos lá ver, com todo o respeito pelos palhaços. Claro, mas não é um estatista. É um palhaço que foi promovido e tal, e portanto faz o que lhe mandam, não é? Parece que é um ator. Faz aquelas cenas, põe uma voz grave e fala assim com uma coisa muito séria, para impressionar, sabe que aquilo funciona, mas portanto, não sei, está ali, não está ao serviço do seu povo. Não. Eu não sei. Isto para o povo é o pior que pode ter acontecido. Mas aqui, o pior disto tudo é que isto está longe de acabar. Pois, está longe de acabar. Eu estou convencido. Eu acho que eu vejo a União Europeia a anunciar pacotes de ajuda até a 2000 mas isso tem que anunciar para manter condições de negociação favoráveis. Mas há muitas vozes já nos corredores a falar de necessidade de negociar. Claro. Aliás, o nosso amigo, o presidente da Turquia, nosso amigo, que é amigo do peito, o Erdogan, agora já deu um toque na Ucrânia, tinha que rever as exigências. Eu não disse assim, disse de outra maneira mais subtil. O Erdogan é um político de uma habilidade... Isso tem a ver com o assunto que eu trazia, que é o Renascer dos Impérios, não é? É verdade. E se calhar, olha, queres na próxima? Não, tanto faz. Eu não tenho nada assim preparado. Não tenho nada especialmente preparado. É um assunto que se pode falar como qualquer outro. Deixamos também para a próxima. No fundo, então, vamos já fazer aqui a promessa do que será a próxima emissão, que é a causalidade desta guerra. É preciso voltar a discuti-la, é preciso relembrar. Não vamos justificar a violência, porque ela não tem de facto uma justificação plausível, mas podemos explicar. Eu acho que o termo melhor aqui é a explicação da situação, e não... Porque eu também não queria correr o risco de estar a branquear aquilo que... Vamos lá ver, eu não tenho propriamente... simpatia. Este tipo de guerras resumem-se a guerras que são guerras sempre entre gente poderosa, as elites dos países, onde depois morrem aqueles que não têm culpa nenhuma e a classe trabalhadora. A malta do povo, coitados, que não é quem vai para a frente. Não é? Agora, quem vai lá morrer. É preciso, entendendo os beligerantes como entidades,
É preciso perceber o que é que move cada uma destas entidades no seu coletivo. Mas isto... E o que é que provocou a tensão. Vais-me perdoar, mas isto não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Claro que não é. É uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia passada na Ucrânia com soldados ucranianos. Claro, entre os Estados Unidos e a Rússia, sim, entre a NATO e a Rússia. A NATO não é nada, quer dizer, não é nada... Quer dizer, a NATO os americanos é que mandam na NATO. A NATO aqui da Europa são território onde os americanos podem pôr os seus mísseis. E pouco mais. Os franceses têm um bocadinho de exército, os ingleses têm um bocadinho. Qualquer deles tem menos do que a Ucrânia, não é? Qualquer deles, se fosse combater com a Ucrânia, via-se afoito, menos que os turcos, não é? Portanto, vamos relativizar as coisas. Quem tem exército e quem manda, efetivamente, na NATO, são os Estados Unidos. Claro. Pois é. E, portanto, a Europa é um sítio onde eles estacionam tropas. E mísseis e essas coisas. Claro. E a Ucrânia está a entrar num buraco sem fundo, que mesmo que isto acabe, já começa a haver opiniões de que se calhar é melhor o congelamento, fala-se no... Isto vai aparecendo uma Coreia, subtilmente, uma espécie de Coreia. Um 38 e tal, e agora paramos por aqui, e depois logo se vê. Daqui a 50 anos ainda estamos tecnicamente em guerra. Mas eu cheiro-me que a Rússia não vai nessa conversa. Eu também me cheiro. Porque a partir do momento em que tem um país hostil daquela dimensão, com aquela potencialidade... Nem vai esperar que ela se volte a rearmar claro. Com materiais e técnicas mais modernas. Não vai esperar. A Rússia não vai esperar isso. Ou há uma mudança de regime e garantias, ou os russos não vão parar. Só que os russos jogam com o tempo. Sim. Não é? Os russos jogam com o tempo. Sim. A economia deles não está mal. Não. Os BRICS vão se fortalecendo. Portanto, o mundo, o sul global, como se costuma dizer agora, vai de vento em popa. Não é? Não está. E, portanto, os Estados Unidos, quem vê as imagens da Califórnia com os milhares de pessoas acampadas na rua que não têm dinheiro para uma Califórnia, que era a joia da coroa, não é? Não têm dinheiro para casa, as pessoas não têm dinheiro para comer. Para não falar, quer dizer... De repente vão mais não sei quantos milhões para a Ucrânia, mas para os incêndios do Havaí é umas migalhas. É umas migalhas. Não há dinheiro. Deixa aquilo arder. E antes de todos estes Estados ocidentais estarem a canalizar a rodos dinheiro para a Ucrânia, também calma, que aumentar a despesa pública, investir na saúde. E estes os argumentos... Na saúde não se pode, na educação não se pode. Não se pode. Só se pode, mas para a Ucrânia já se pode. Só se pode se for lucrativo. Pois. Aquelas, não é? Estas incongruências da política, da nossa política. Muito bem. Eu acho que vamos terminar por hoje. Vou só, então, dizer que haverá... Este assunto será explorado noutro programa. Não posso dizer quando é que é o outro programa, mas vou dizer que porque eu trabalho por turnos e então eu não consigo fazer coisas semanais, já aquele sempre ao mesmo dia, mas seguramente talvez vamos lá uma semana e meia a gente faz isto. O que é que achas? Quando tivermos agenda aos dois. Agenda aos dois, sim. Faz isto. E vamos então voltar às raízes, às causas desta guerra, que não são demais. É um assunto que é importante revisitá-lo para compreender tudo isto que se está a passar. Resta-me então dizer que isto foi mais um tanque de ideias. No fundo, hoje só discutimos assuntos internacionais, mas também cabem cá os locais e os nacionais. Hoje não houve tempo para eles. Haverá noutras emissões. O Admira Livre Podcast é uma iniciativa completamente underground, como se pode ver. Quer dizer, aqui, agora não vem porque eu tenho este filtro à frente, não vê o que está aqui por trás, mas se calhar vou mostrar aqui, vou desvendar um bocado aqui do estúdio. Tenho aqui esta câmara que temos um bonito quadro por trás de ti, tu não estás a ver, mas por trás de ti está um quadro do Peter Bruegel, do velho. Bem. Eu é que não o vejo. Mas eu vou-te mostrar. Vou-te mostrar aqui, só aqui. Ok. Fugiu agora. Fugiu, mas está aqui. Portanto, como vês por trás de ti, está uma... lindíssimo. Uma gravura lindíssima. Boa. Mas depois por cima de ti estão umas coisas e uns objetos. Está bem, mas isso não se pode ver. E pronto. Isto é o estúdio underground do Admira Livre Podcast. Vamos continuar... Vamos continuar a fazer isto. Pá. Eu tenho muita vontade de fazer isto. E às vezes estes programas, por mim, duravam, mas ao início ainda fiz isso. Programas de 4 horas. Depois não faças isso. Não. Estás a assassinar a malta.
Mas as pessoas têm mais que fazer. Mesmo que estejam interessadas, têm mais que fazer, não é? Sim. Olha, por acaso estava aqui o Filipe Quaresma, que é, por acaso é meu irmão, e diz assim de repente, por falar na Turquia, lembrei-me do avião militar russo abatido pelo F-16 turco da NATO, em 2015, lembras-te, na sequência do conflito na Síria. Sim. Em que resultou na morte de um piloto, mas que não resultou num conflito NATO-Rússia. E, no entanto, foi um país da NATO. É engraçado, que, exatamente. Isto é muito bem visto. É bem lembrado, este aspecto. é bem lembrado. Porque há aí uma notícia de que caiu um drone que era intencionado cair na Ucrânia, mas caiu na Roménia. Os romenos dizem que não. Sim, pronto. Os romenos dizem logo que não. Não sabe, mas acho que há vontade, pelo menos o governo ucraniano já demonstrou vontade de puxar. De qualquer forma, puxar a NATO para o conflito. E se você, telespectador, continua a achar que a contra-ofensiva ucraniana está a correr bem, lembre-se que o Ministro da Defesa foi despedido ontem, hoje. Um dia destes. Mas o Ministro da Defesa russo... Não, o Ministro da Defesa ucraniano. Não, mas eu sei. Mas o russo disse uma coisa engraçada com a qual eu concordo. é que tanto faz. Porque manda não é o Ministro da Defesa, são os americanos. É verdade. Portanto, ponham lá o ministro que me puserem, ele vai fazer o que os americanos mandarem. E é verdade que ele foi despedido por causa da corrupção. Por causa da corrupção. Então, agora acabou. Agora já, pois exatamente, branquearam a coisa agora. Agora já podem. Está confiantes que agora já acabou a corrupção. Não. Enfim. Aqui é o país mais corrupto da Europa há muitos anos, não é de agora. É verdade, é verdade. É verdade. Sabe-se. É verdade. Bom, vamos encerrar o Tanque de Ideias. Visitem-nos no YouTube. Sigam-nos no YouTube. Eu estou a tentar fazer crescer um bocadinho mais a plataforma do YouTube. Tentar sair um bocadinho do Facebook. E não se esqueçam que isto vai ser legendado em inglês. As legendas, repito, vão aparecer em 2 ou 3 dias. É o tempo que o YouTube levar a colocá-las lá. Eu vou já tratar disso assim que a emissão acabar. Siga o Admira Livre Podcast. Isto não ganha dinheiro. Isto não apela a doações, donativos. Isto faz por carolice e por gosto. E quem gosta, gosta. Quem não gosta também é livre de dizer mal. Desde que não me chame nomes, não vai eu depois encontrá-lo na rua. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. E é isto. Já não estamos no ar.